Olá a todos, estamos no nosso podcast Café e Barba. Estou aqui com o reverendo Joel Teodoro, grande amigo, e tendo o Café com Aslan, né, como um dos nossos parceiros, que fica lá na rua Ubaldino do Amaral, número 80, no centro, e no estúdio aqui Café Cast. Para quem não me conhece, estou plantando a Igreja Presbiteriana Esperança, no centro de Nova Iguaçu, na Travessa Professor Vitorino Cardoso de Matos, 168. E pastor Joel comigo aqui. Estou aqui. Gente, muito bom estar com vocês de novo. Eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Imperial, aqui em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, na rua Euclides da Cunha, 210, fica bem pertinho da Quinta da Boa Vista. E o nosso culto dominical é às 17 horas. Você é meu convidado, sempre que quiser, antecedido pela Escola Bíblica às 16 horas. Então, será um prazer se você puder nos conhecer. Bom, Alan, a gente vai falar sobre o que hoje? O lugar da família numa sociedade fragmentada. Ainda não é a sequência daquele último podcast que a gente falou de criação de filhos. Não é ainda. Não é ainda, embora, né, tenha uma relação. Tenha uma relação. Mas eu me lembro de algum tempo atrás, eu fui convidado, né, para um casamento, e era um casal ali de não religiosos, né? Enfim, mas um casamento formal direitinho. Eu fiquei me perguntando ainda o porquê, nos dias de hoje, pessoas que não possuem o pressuposto bíblico cristão fazem essa união de forma correta, né, diante da lei e até conforme a Bíblia orienta que seja oficial. Uhum. Né? Exatamente pela pergunta de hoje, desse programa. Se ainda faz sentido falar em família hoje, né? Diante dessa fragmentação de família. O que, afinal de contas, significa ser família, ter família, formar família, quando nós vemos famílias em que cada um está para um lado, o sentimento de solidão, de abandono é grande, né? Tanto tempo junto e ao mesmo tempo separado. Como é que é isso aí hoje? Rapaz, a expressão da família hoje talvez tenha assimilado muito do que o próprio ser humano de hoje já carrega, né? Ou seja, ele se tornou fragmentado, ele se tornou incompleto. Aquela ideia de indivíduo, por exemplo, algo indivisível, isso acabou. As pessoas já nascem resolvendo se dividir em outras coisas, em outros princípios. Então, faz sentido falar em família hoje? Faz todo sentido. Uhum. Agora, isso faz para quem entende o que é família. A pessoa que vai formar família seguindo apenas o modelo de uma tradição social, que nem é mais tão tradicional assim, de fato a gente precisa se perguntar para que está fazendo isso tudo, né? Se não acredita em nada disso. Mas às vezes é simplesmente por uma questão de tradição mesmo, né? Porque a família como um todo já foi relativizada, ela já foi modificada, né? A concepção de família, é interessante isso, que o núcleo familiar, ele passa pela formação da religiosidade humana. Uhum. Porque Deus estabelece o princípio da família antes que houvesse pecado. Então o ser humano, ele entra na sua corrida de crescimento, de evolução social, enfim, tudo, né, ao longo da história, ele entra nisso tendo a família como algo que precede tudo isso. É por isso que tem formação de família em todas as sociedades, né? Mas numa sociedade como a nossa, que é ocidental, por exemplo, hoje você não sabe mais o que é família.
né? O discurso é que a família, na verdade, é o elemento opressor, né? Onde está o macho branco dominando tudo. Então são umas narrativas assim que, na verdade, são muito toscas até em termos de habilidade cognitiva, né? Uhum. Ou seja, eu quis dizer falta de inteligência, né? Deixando bem claro. Deixando bem claro. Sim. Agora, porque vai que alguém não tinha habilidade cognitiva, aí para entender. Aí eu já deixei logo ali. Sim. Se a pessoa parasse para pensar, ela ia falar assim, caramba, que troço esdrúxulo que eu estou defendendo, né? Mas tudo isso se torna um elemento tão fragmentado que vai deixar consequências que são duradouras. E as pessoas vão ter que arcar com isso. Né? A gente está para usar uma terminologia bíblica, a gente está no princípio das dores, naquilo que diz respeito a nosso ordenamento familiar social, né? Falando socialmente. O problema disso, Alan, é quando alguns desses conceitos saem do mundo e entram na igreja. Uhum. Isso aí é um problema sério. Porque lá no mundo, a gente já sabe, né? Fora do ambiente cristão, a gente sabe que é isso mesmo. Agora, o chato, difícil de engolir, é quando isso entra pelas portas de uma igreja, seja local, né? Graças a Deus, a igreja do Senhor, aquela que vai chegar no céu, ela não foi invadida por essas coisas. Mas as nossas igrejas visíveis, né? Locais, elas sofrem com isso também. Sim. Homens cada vez mais fragilizados em vários níveis e sentidos aí, que não sabem mais, não aprendem, ou sei lá o que raios que tem nesses camaradas, em como conduzir, cuidar, né, da família, da esposa, dos filhos. Mulheres que elas, pela ausência masculina, vão se masculinizando, né, e para quem tiver dificuldade cognitiva, né, vestindo as calças das ordens e conduções, né, familiares. Os filhos nesse processo todo sofrendo, né, porque já não sabe mais quem é quem. Me veio aqui uma imagem na mente, não sei se... Mas me veio a imagem aqui da matilha, né? Os cães. E tem que sempre ter o líder, né? É o alfa, né? É o alfa. Em muitas famílias que tem cães, os cães são o alfa. Por quê? Porque ele vai assumir o lugar da falta de liderança. Se não tem chefe, o cão é o chefe. O cachorro vira o chefe. Mas, enfim, uma sociedade, então, que perde essa ideia, esse sentido de uma família forte, uma família da maneira que deveria ser, ela vai ficando mais frágil, né? Ela vai se perdendo seus valores, perdendo... No final das contas, uma família fragmentada, ela vai influenciar e modificar todo um contexto social. E aí a turma quer fazer transformação social através de outros meios e métodos, né, políticos, que sejam, desfazendo da família. E no final é a família, é a própria sociedade que está se perdendo também nesse processo, né? Pois é, se a gente prestar atenção, pegando aí o gancho do que você falou agora, como é que você espera ter uma sociedade fortalecida se você não fortalecer as famílias? Se você quebra as famílias, você vai quebrar essa sociedade, né? E é impressionante, porque isso, claro, estou olhando agora sob um ponto de vista mais espiritual, mas é impressionante como essa fissura para quebrar as famílias, para fragilizar as famílias, foi algo visto assim de modo torrencial sobre o Ocidente, que era onde a base da sociedade era cristã. Então, se você acaba com isso, você vai ter uma sociedade também que acaba. Se você acaba com a família, você acaba com a sociedade. Não existe, a menos que você robotize todo mundo, que seja tudo alien, que seja tudo, sei lá, saído de proveta, de laboratório. Tesla. Né? Bebê Tesla, não sei se o Reborn já existe, né? Só que ele ainda não tem vida. Daqui a pouco inventa um Reborn robozinho. Aí pronto, acabou.
né? Aí você veja bem, né, Alan? A coisa é tão séria que países europeus, por exemplo, com uma taxa de natalidade absurdamente baixa por causa desse ataque contra a família, que já dura mais de 100 anos isso. Uhum. Você tem taxa de natalidade negativa em alguns países. Aí começam a absorver imigrantes que não se adaptam àquela sociedade, àquela cultura, e que vão modificar a estrutura da sociedade, incidindo aí sobre política, sobre as liberdades, sobre as religiões, incidindo sobre tudo. Isso vem da onde? Você fragilizou tanto a família que a família não tem mais filho. Né? Você vê países nórdicos, por exemplo, com natalidade negativa. Canadá. Né? Você tem... Japão, né? Acho que também já está. Japão, se bem que o Japão Negativo. lotou tanto que é até bom estar negativo. Mas daqui a pouco, qual é o problema do Japão? É o envelhecimento. Porque a taxa, o volume percentual de idosos lá é muito alto. Uhum. E aí você já tem outros dilemas, né? E tem gente lá vivendo muito. Então você tem outros dilemas sociais também. Mas nessa questão da fragmentação humana, familiar, o próximo passo é a fragmentação social. A sociedade não aguenta. Né? Porque, vamos ver um negócio, você fragmentou a sua família. Aí, que nem a gente falou no outro podcast, o pai e a mãe não conseguem dizer sim ou não para o filho. Não tem voz. Uhum. Né? A criança manda nos adultos. Aí, o que vai acontecer? Essa criança vai crescer, não vai? Espera-se que cresça. Vamos torcer para crescer. Bom, pelo menos biologicamente. Não sei mentalmente, emocionalmente, mas biologicamente vai. Mas agora, se essa criança passou a vida toda com os pais fazendo a vontade dela, sem dizer um não, porque não podia dizer não, essa criança vai crescer, ela vai ter que se reportar, né? A autoridades policiais, autoridades políticas, públicas, governos, chefe. Ele não vai trabalhar, espera-se que ele trabalhe um dia, ele vai ter um chefe. Ele não vai conseguir lidar com a autoridade, porque ele não aprendeu isso em casa. E a mesma coisa, as famílias hoje, elas tiraram a autoridade, elas subtraíram a questão da autoridade. Essas famílias não têm para onde ir mais. A nossa sociedade vai por aí também. Né? Mas o que a gente sabe é que a família, ela não brota na sociedade, ela brota em Deus. Ela brota no coração de Deus. Né? Uhum. E, quer dizer, ela brotando da própria ideia divina, ela carrega também uma responsabilidade de transmitir, né, essa fé, de transmitir essa maneira de viver, de se organizar. Por exemplo, a ideia da aliança, não é? Que para os reformados aliancistas é tão preciosa. A aliança é um pacto, é uma promessa, é um vínculo eterno, né? Então a família como uma aliança que transmite uma segurança para o casamento, uma segurança para os filhos dentro desse casamento e uma responsabilidade com as outras famílias, né? Com os outros irmãos. Se tudo isso não começa a ser construído dentro da própria casa, aí essa ruptura social vai ser a consequência final. E aí muitos podem achar que pode ser uma arrogância do cristão dizer o seguinte: apenas pelo pressuposto bíblico cristão, o mundo não ruiu ainda. Mas é verdade. Mas é verdade. Porque sem esses pressupostos, tudo já tinha ido para o ralo há muito mais tempo. Né? Já, com certeza. Quando a gente olha para essa ideia, né, da família e a importância dela para a sociedade, a gente precisa saber o seguinte: nessa própria sociedade tem gente que milita contra a família
porque no fundo milita contra a própria sociedade, né? É uma espécie de suicídio social, né? É um suicídio que não é nem assistido, é bruto, né? Tem um suicídio assistido, né? Que o cara vai para a Suíça, que lá pode fazer isso, aí ele toma uma injeção, vai dormir e não acorda mais. E tem o suicídio bruto, né? O cara pula lá do 20º andar e se acaba todo lá embaixo, pula na frente do metrô. Uma trabalheira para limpar depois. E aquela cena, né, de alguém que depois intentou realmente contra a própria vida. Sim. Bom, mas aí, quando a gente olha o caminho oposto, cada família, e aí não tem jeito, é cada família cristã, que deveria ser a resistência à contracultura desse tempo. Presta bem atenção. A família cristã deve ser a contracultura familiar no seu tempo. Desde sempre foi assim, mas hoje ainda é mais. Cada família deveria representar, e nós somos protestantes, né? Mas eu vou usar um termo que é de um cristianismo muito antigo e que não ficou na nossa nomenclatura, mas eu vou usar. Cada família cristã deveria ser um pequeno mosteiro. Tem até um livro, depois eu posso deixar aí. Verdade. Que fala sobre isso, um livro muito legal, que trata do princípio beneditino. Mas cada família deveria ser um pequeno mosteiro, em que você vai ali, você se fecha dentro de casa, do seu mosteiro, pequeno mosteiro, e ali você tem a renovação dos princípios da aliança sobre os quais você falou. Ali a gente tem o vigor vindo à tona, porque você está entre iguais. Você não está lidando com um sujeito lá do mundo que está tentando acabar com você. Você está entre iguais. Você, seus pais, seus filhos, cônjuges, né? Talvez até um outro agregado ali, uma avó, uma tia, sei lá, que precisa ter cuidados e está ali também. Aí sim, você se tranca, entre aspas, você vai ter ali uma noite, você vai ter um amanhecer do outro dia, para renovar as forças, meditar, trazer os seus exercícios espirituais, se renovar, aí volta para o mundo. Lá no mundo você vai se desgastar, você vai lutar, você vai enfrentar, porque está todo mundo contra a sua família, está todo mundo contra o conceito da família. Porque, na verdade, o mundo é contra Deus. E se foi Deus que estabeleceu esse padrão de família, então as pessoas vão inventar um monte de coisa, mas, na verdade, elas são contra Deus, né? E é isso. Por isso, com isso, com essas ferramentas, nós poderemos ser, quem sabe, algo ainda diferente daquilo que o mundo quer, em termos de família, né? E a família natural, a família bíblica, é simples. É um pai, uma mãe, alguns filhos, sendo cuidados debaixo da aliança do Senhor, à sombra da palavra e das promessas de Cristo, debaixo de oração, fortalecidos no Senhor, para que possam viver nesse mundo como sal e como luz. É só isso. A gente complica muito, mas na verdade é algo simples. Só é difícil de manter, porque a nossa natureza não quer isso. E essa ideia do mosteiro, as pressões externas são gigantes, né? Quando você pensa na pressão externa, por exemplo, não sei se a gente falou isso nesse programa, um dos últimos aí, o consumo. Sim. Tudo que você falou agora, quando você sente a pressão do consumo e do ter como fonte de identidade, como alvo de felicidade ou coisa parecida, cara, tudo isso que você falou perde valor e fica assim. Porque eu fiquei aqui imaginando, eu gosto de fazer esse exercício de vez em quando, né? Eu brinco às vezes com o outro. Olha, pense por 5 segundos como um não cristão. Depois volta a pensar como cristão. Mas pense por 5 segundos como alguém que não tem esses pressupostos e está ouvindo isso.
não faz sentido. Mas por que não faz sentido? Porque você já está vivendo a partir de uma pressão fragmentada que desfaz tudo que é sólido, que é firme, né? E alimenta o seu eu, o seu ego. E aí nisso, cara, família, filhos, sociedade, que exploda tudo, né? Eu quero é ser feliz e ter o meu iPhone 16, sei lá. Se for Pro, melhor ainda. Melhor ainda, né? Mas é uma proposta muito simples. Muito simples. Eu não vou citar a frase porque eu não lembro, talvez você lembre. Aquela frase do Chesterton sobre o homem simples, com a família simples. Eu sei que ele falou, mas eu não lembro da frase também, não. Né? Mas que não há nada mais... Eu vou parafrasear aqui. Quando a gente parafraseia, fica livre de qualquer... né? Que não há nada melhor, mais sublime do que um homem simples, com a sua esposa simples, com seus filhos simples, vivendo uma vida simples, né? E aí acrescento eu para a glória de Deus. É verdade. Bom, a ideia, Alan, e o pessoal que nos ouve, né? Aliás, você pode compartilhar a sua ideia, pode falar aqui pra gente, manda mensagem. A gente quer saber como é que isso está batendo aí no seu coração também. Mas a gente precisa redescobrir a nossa família, né? O nosso lar, aquele núcleo, né? Sim. Onde cada homem deveria ser o rei no seu castelo, a mãe deveria ser a princesa, né? Criando os príncipes, né? Aquela coisa assim aquela coisa idílica, né? Mas na verdade cada família deveria ser aquele castelinho, né? Em que a gente pudesse construir algo, e ali dentro a gente precisa redescobrir o princípio da comunhão, sabe? A gente precisa redescobrir o princípio, o quão gostoso é você resgatar algumas tradições cristãs, por exemplo. A gente se afastou delas. Não vou entrar nesse detalhe agora, porque isso é pano para manga e é coisa para outro programa. Mas o cristianismo é uma religião de símbolos também. Aí você quer ensinar para os seus filhos que aquela é uma família cristã, mas ele entra na sua casa, não vê nenhum símbolo cristão, não tem uma cruz, não tem nada que diga que você é cristão. Aí você vai na casa de um muçulmano, tem um monte de coisa que identifica. Você vai na casa de um espírita, tem um monte de coisa que identifica. Budista. De um budista, tem um monte de coisa que identifica. Eles não estão errados, não. Aquela é a fé deles. Errados estamos nós. Que não sei se é vergonha, não sei o que é, não tem mais nada. Né? E quando tem é errado, é a Bíblia aberta num salmo como se fosse um amuleto. Né? Mas, enfim, não vamos entrar nisso não. Mas essa família reestruturada, ela pode ser um dos agentes de transformação da própria sociedade. Porque se a gente é luz, se a gente é sal, a gente tem um papel a cumprir. Esse papel é individual, mas ele também se manifesta no coletivo. No pequeno coletivo de uma família e no coletivo maior de uma igreja, né? Mas nós precisamos restaurar isso aí, a gente precisa retomar isso, né? A fim de que sejamos famílias verdadeiramente coesas, coerentes, conscientes da aliança que tem com Deus, exercendo um papel de contracultura no mundo de hoje, para que a gente faça diferença. Uma família cristã não pode ser igual a uma família não cristã. Sim, né? sim. Você falava aí, me lembrou o início de uma canção do Palavra Antiga. Não lembro o título da canção, mas o início é: hoje tem guerra, amanhã também. Me coloco no fronte e oro a paz. Mas por que me lembrou isso? Porque realmente é uma decisão constante da luta pela família, e entendendo, e aí, quer dizer, você tem esses pressupostos que você colocou, os símbolos, as liturgias dominicais e semanais, e como luta constante mesmo, pensando, estamos em guerra, a gente não está aqui para ganhar este mundo, né? Nós estamos aqui como sal e luz, como quem preserva ou retarda o apodrecimento e ilumina até que Cristo volte, porque é Cristo que ganha esse mundo,
né? Então, se estamos em guerra, de novo, é uma decisão de olhar para a família, chamar, aproximar-se de outras, né? E aí o papel da igreja nisso, nesse processo de apoio, para que a gente mantenha a fé e a transmissão da fé para os nossos e para aqueles que se aproximam de nós, né? E é óbvio, também não dá para, não vou abrir, tem muitos leques também nesse tema, né? Mas sempre mostrando isso de forma graciosa também para os de fora, né? Também nunca se colocando como eu sou melhor e superior, mas de forma graciosa mostrando, nós temos um pressuposto de um Deus que é melhor e superior, né? Me lembro há muito tempo atrás um bate-papo com amigos e eles com dificuldades nos seus casamentos sobre uma determinada situação, e de uma forma muito simples eu falei como que a gente lidou com aquilo, né? Muito, muito simples, e como que eles se alegraram com aquilo e ajudou eles, né? Então, assim, coisas muito pequenas, muito simples, talvez que a gente já não dê tanto valor, quando alguém que não tem a nossa fé ouve, diz, caramba, eu vou tentar aplicar. Não quer dizer que o cara se aproximou de Deus por isso, mas os nossos pressupostos podem preservar ainda um pouco mais a sociedade, né? É verdade. E para encerrá-la, a gente já falou aqui que a família começa no começo, né? Por ordem do próprio Deus. E aí o homem pecou, e por causa disso a gente está aqui hoje falando sobre o problema de família. Senão não teria problema, se não tivesse pecado. Mas aí é curioso, porque quando a gente chega a Gênesis 12, ainda no começo da história da redenção, Deus vai falar com Abraão, né? Olha, em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Isso aí, se por um lado Deus estabeleceu o que é família, e isso é uma ordem universal, por outro lado existe algo que é só para as famílias que pertencem a Deus, que é elas poderem ser bênção de Deus para as outras famílias. Para a gente cumprir isso, a gente precisa estar de fato na contramão desse mundo, né? Sim. E é isso aí. Eu deixo meu abraço para você. O Alan se despede de você e até o nosso próximo podcast. Até o nosso próximo podcast. A família é uma bênção de Deus para abençoar a todos que se aproximarem.